E aí, já parou para pensar que a gente vive num mundo que é, na verdade, todo construído por palavras? Pois é, elas estão por toda parte, o tempo todo, moldando o que a gente pensa, o que a gente faz. Elas tentam nos guiar, nos informar, nos convencer. Vamos dar uma olhada em como essa engenharia toda acontece no nosso dia a dia. É só pensar um pouco, né? Desde a hora que a gente acorda e pega o celular até a hora de ir dormir. É um bombardeio de mensagens sem parar. Uma verdadeira chuva de palavras tentando pegar nossa atenção. Mas que mensagens são essas, afinal? Bom, para começar, tem aquelas que são super diretas, as que querem vender alguma coisa. Elas vêm com verbos no imperativo dando uma ordem mesmo. Compre, beba. Na gramática, a gente estuda isso como transitividade verbal. Esses verbos eles são chamados de transitivos porque eles precisam de algo para completar o sentido. Tipo, compre. Compre o quê? A resposta é sempre o produto. Aí, logo em seguida, vem as mensagens que querem informar, pelo menos em teoria. São as notícias que a gente vê pipocando no celular, na TV, contando o que tá rolando por aí. À primeira vista, a linguagem parece super neutra, objetiva. Mas será que é mesmo? A gente vai ver que a escolha de cada palavrinha ali faz uma diferença enorme. No fim das contas, são todas mensagens disputando quase que desesperadamente um pouquinho da nossa atenção. E a ferramenta que todas elas usam sem exceção é a mesma, a linguagem. Beleza, então, vamos mergulhar de cabeça nisso. E vamos começar pelo mais óbvio, pela forma mais direta de convencimento que existe, a publicidade. Então, o coração da publicidade é o que a gente chama de linguagem persuasiva. O objetivo aqui não é só comunicar, é influenciar, é convencer. Cada palavra é escolhida a dedo, com uma missão: fazer a gente sentir vontade de comprar, de agir, de fazer alguma coisa. E como é que ela faz isso? Bom, geralmente, a linguagem é bem simples, direto ao ponto. Textos curtos que chamam a atenção e o truque principal está lá de novo, os verbos no imperativo. É uma ordem clara: compre, faça, beba. E voltando para a gramática, esses verbos são quase sempre transitivos diretos. Eles exigem um complemento, eles não funcionam sozinhos. Não dá para só comprar, tem que comprar alguma coisa. Compre o quê? O produto. É um jeito de já empurrar a gente direto para a ação. Pois é. E os slogans são um exemplo perfeito de como isso funciona na prática. Eles grudam na cabeça, né? Usam rima, repetição, uma frase de efeito, tudo isso para criar uma memória, uma associação positiva. A ideia é que, na hora de decidir a compra, essa frase pule na nossa mente. Ok, saindo um pouco da publicidade, vamos entrar no mundo do jornalismo. Em tese, aqui a linguagem deveria ser o mais objetiva possível, certo? Apenas os fatos. Mas a coisa não é tão simples assim. A gente vai ver que as palavras escolhidas para informar também acabam, querendo ou não, moldando o nosso jeito de ver a realidade. Olha só essa frase, por exemplo. É de uma reportagem lá de 1977. À primeira vista, parece só uma frase normal, descrevendo um fato. Mas a escolha do verbo aqui, ela diz muita coisa. A pergunta que fica é: uma ditadura se iniciou, assim, sozinha? Parece que o verbo iniciar está sendo usado de um jeito que não precisa de um agente, quase como um verbo intransitivo. Sabe, tipo, choveu. Choveu e pronto. Mas um evento histórico não é um fenômeno da natureza, né? Alguém faz acontecer. Exatamente. Ao usar essa construção iniciou-se, a frase acaba escondendo quem praticou a ação. Ela não diz quem deu início à ditadura. As pessoas, os grupos, eles simplesmente somem da frase. É como se a linguagem, nesse caso, criasse uma versão da história onde não existem responsáveis diretos. E isso não é coisa só do passado, não. Olha esse exemplo aqui, bem mais recente. A manchete começa com a palavra desempregada. A pessoa não é chamada pelo nome, não é identificada como mulher, ela é definida pela sua situação de trabalho. Essa única palavrinha, logo no começo, já coloca a pessoa numa caixinha, já cria um rótulo antes mesmo de a gente ler o resto. E aqui a gente precisa fazer uma distinção super importante. Uma coisa é um erro jornalístico. Acontece, alguém apura uma informação errada, publica e depois corrige. É uma falha, não intencional. Outra coisa, completamente diferente, são as fake news. Elas já nascem com a intenção de enganar. É uma mentira fabricada. Saber diferenciar as duas coisas hoje em dia é fundamental. Então, a gente já viu a linguagem que vende, a linguagem que tenta informar, mas é aquela linguagem que vai além disso tudo. Aquela que cria mundos inteiros do zero. Pois é, agora a gente vai falar do poder das histórias, da narrativa. Eu gosto muito dessa citação.
Ela diz que uma história, um romance, é como um recipiente. Uma bolsa, uma cesta, ela não é só um monte de acontecimentos. É uma tecnologia, uma invenção humana feita para carregar o que a gente tem de mais precioso: significado, cultura, a nossa própria humanidade. E toda história, não importa se é um livro, um filme ou até uma conversa que a gente conta, tem esses ingredientes básicos, né? Tem quem conta a história, que é o narrador, tem o quando acontece, o tempo, e o onde acontece, o espaço. São essas as ferramentas que constroem a realidade daquele universo. E o pensador Ailton Krenak leva essa ideia para um outro nível. Para ele, contar histórias é mais do que entretenimento. É um ato de sobrevivência, de resistência. Ele diz que enquanto a gente for capaz de contar mais uma história, de imaginar outros jeitos de viver, a gente está, na prática, adiando o fim do mundo. Bom, a gente está chegando no final dessa nossa conversa. E agora é a hora de amarrar todas essas pontas. Se as palavras têm todo esse poder de vender, de informar, de criar mundos, o que isso significa para a gente no nosso dia a dia? Se a gente parar para pensar, a publicidade, o jornalismo, a literatura, todos eles usam a mesma caixa de ferramentas. As ferramentas são as palavras, o jeito de enquadrar um assunto e a estrutura de uma narrativa. É tudo a mesma coisa, na base. O que muda, e muda tudo, é a intenção por trás do uso dessas ferramentas. E aí entra a internet, que mudou completamente o jogo. Antes existia uma divisão clara, de um lado quem produzia informação, do outro quem consumia. Hoje, essa linha praticamente não existe mais. A gente não é só consumidor passivo, a gente também é produtor. Pensa bem, cada vez que a gente comenta alguma coisa, compartilha um post, publica uma foto, a gente está produzindo conteúdo. A gente está usando aquelas mesmas ferramentas de linguagem para construir e moldar o nosso pedacinho do mundo digital. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Agora que a gente consegue enxergar o poder que um verbo tem, o impacto que a escolha de uma palavra pode causar e a força que uma história carrega, a responsabilidade aumenta. A grande questão deixa de ser o que as palavras fazem com a gente e passa a ser o que a gente vai fazer com as palavras.